Olá, bom dia. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia para você, minha amiga. Hoje são 15 de novembro de 2020. Estamos iniciando neste domingo, nesta manhã de domingo, nesse momento da grande festa democrática, que é a eleição municipal em todo o Brasil. Já começando agora às 7 horas, não é? Indo até às, às 18 e nós estaremos aqui no Facebook, no Estúdio B da Litoral FM, conversando com você, levando algumas informações, tirando algumas dúvidas, para que esse processo de eleições ele possa transcorrer da melhor maneira possível. Eu já gostaria de trazer aqui, para você que vai entrar, está entrando e vai assistir mais tarde essa nossa primeira participação, dizer que eu estive já no Monsenhor Celso Cico, onde lá tem 8 sessões eleitorais, né? É a capacidade máxima, dentro de uma reestruturação que foi feita pelo TRE, aqui em Ceará-Mirim. E o que nós constatamos, eu demorei um pouco lá, é de um processo tranquilo, um pouca espera, quase nenhuma espera. Eu mesmo, na fila que fiquei, demorei pouco mais, 3 minutos, né, para ir votar. Então acontece esse processo tranquilo, né? Deixa eu ver aqui que esse negócio está. Está fechado aqui de novo. Cadê isso? Agora sim. Agora estamos para o público, porque já estava fechado de novo aqui, então para mim aí não dá. Então a gente reinicia com você essa manhã, essa manhã de 15 de novembro, né? Agora a gente está para o público, está todo mundo, daqui a pouco vai entrando você para interagir aqui com a gente. Repito, tirando algumas dúvidas, né? Conversando com os amigos e amigas. Eu gostaria nesse momento, né, de terminada a campanha propriamente dita, é hora agora, né, dos candidatos e candidatas aguardarem o resultado daquilo que foi produzido, daquilo que foi feito durante esses 45 dias de campanha. Uma campanha diferente, né? Uma campanha, uma eleição, uma campanha eleitoral onde essa questão da pandemia teve um peso muito forte, né? Em razão das pessoas e as estruturas dos próprios candidatos, né? Não terem podido realizar, se manifestar, produzir o que, na verdade, gostaria de se produzir. Embora aqui e acolá houveram um excesso aqui, um excesso ali, mas a pandemia trouxe esse componente, digamos assim, diferente, né, muito diferente de campanhas anteriores, onde os grandes comícios, né, as grandes carreatas, passeatas, caminhadas,
a gente observava, mas que nesta eleição foi diferente por isso, né? Mais por isso. E um dos aspectos que, por exemplo, eu observei nesta eleição, nesta campanha de 2020, para vereador e prefeito, é que as pessoas, elas, não é, mesmo demonstrando uma série de insatisfações e tudo mais, isso já foi dito, repetido, né? Mas a gente precisa registrar isso, porque o que é importante a gente compreender é que esse processo eleitoral, gente, ele é infindável, né? Ele não termina hoje. Hoje é o começo para uma nova era, para um novo tempo a partir de janeiro, né, de 2021, 1º de janeiro de 2021, com os eleitos hoje, prefeito e vereadores, né, começa a escrever uma nova história. E o que a gente precisa tirar desses momentos são lições, né, são aprendizados de que, por exemplo, a gente escuta, eu não voto em ninguém mais, por isso, por aquilo, por N razões. Né? Mas isso não resolve. O número de abstenções nesta eleição de 2020, inclusive estimado por um servidor do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, era de que poderá ultrapassar aos 14%. 14%. E aí, claro, pesa a pandemia. A opção da abstenção por desapego, desprezo, desengano à classe política tem o seu peso, claro. Né? Tem o seu peso. Isso é mais do que notório isso. Todavia, Ceará Mirim, por exemplo, que tem 53.137 eleitores, por todas as pesquisas que a gente viu, né, que a gente acompanhou, dava um número, rapaz, absurdamente grande de pessoas que não queria votar em nenhum ou não sabia ainda em quem votar. Então, essas duas informações das pesquisas, eu precisa, né, que a classe política se volte a estudar isso, né, a debater, a se debruçar sobre essa situação, porque não é possível que a gente vá ficar assistindo a esse bloco aumentando, né, e não se faça nada. É importante isso, é importante se avaliar isso, né, com o pé no chão, com calma, porque uma eleição onde você tem a opção, a liberdade, né, o convite a participar com sua opinião, de uma forma ou de outra, votando de um jeito ou de outro, em quem quer que seja. E você não vai, né, dizer da sua satisfação e insatisfação é muito ruim. Né? Esse número de abstenções de pessoas que não são indiferentes e tal vai crescer. Isso é muito ruim. Repito, evidentemente que este ano a gente tem a questão da pandemia, né? A questão da pandemia. De forma que, terminadas as eleições mais tarde, visto e assistido aos resultados, é importante que quem tem, né, responsabilidade,
né, faça aí uma avaliação, um estudo, né, converse, dialogue com suas equipes para que a gente, né, para futuras eleições, se consiga fazer por onde o maior número de pessoas vá votar, vá participar dessa grande festa democrática. Né? Falar da campanha também é dizer que vários candidatos que têm a possibilidade de se mostrar e mostrar que é possível fazer diferente. E isso eu digo até em relação a quem está no mandato e que, né, pode ou possa ter feito uma avaliação de suas ações políticas, né, para encarar um novo tempo de uma sociedade mais exigente, mais linkada, mais atenta, né, prestando mais atenção, acompanhando mais a atuação do seu representante, ou não, né? Porque quem se eleger é representante da sociedade como um todo. Então, esse ponto, ele é muito interessante. Agora, também, eu queria deixar aqui um negócio aqui, uma coisa aqui, para uma reflexão da gente. É a gente se perguntar, ô Irã, será que esse número de pessoas ficam aí sem votar, né, de abstenções, de querer votar em ninguém, isso interessa alguém? Eu creio que sim. Porque os que vão votar, uma boa parte, ou uma grande parte, espontaneamente, exercendo a sua cidadania livremente e tal, né? E outra parte significativa vai votar pressionada, né? Infelizmente, porque ainda há estruturas administrativas que fazem com que o servidor público, como a própria palavra diz, né? Servidor público, que serve ao povo, que serve ao público, essas pessoas elas são, não é, pressionadas, dirigidas, acossadas a ter que votar, né, em candidatos que recebem o apoio da estrutura. Eu digo isso porque o tempo vai mostrando e a cada eleição nós assistimos momentos interessantes, né? De candidatos mesmo, né? Que recebem assim, um apoio grande, né? De poder econômico, que ainda existe, infelizmente, né? Para convencer o eleitor a votar de uma forma não republicana, tudo isso tem. Mas também, e aí eu chamo a atenção, mas também eu assisti, eu vi, e isso é um fato, isso é uma realidade. Muita gente mesmo, dizendo o seguinte, não, rapaz, eu posso até estar aqui na estrutura e tal, por medo, né? Porque você já pensou, uma pessoa que está trabalhando, sendo paga com dinheiro do povo, né? Com dinheiro público, prestando um bom serviço à sociedade, e ela não ter a liberdade, o livre arbítrio de escolher, né, o candidato e votar por causa da pressão política, né, por causa da pressão administrativa, né? É muito ruim isso, rapaz. Isso é terrível, né? Eu digo isso assim com muita tranquilidade, sabe por quê? Porque a nossa linha de pregação, nossa
nossas teses, nossa teoria, é de que a liberdade deve imperar, a liberdade deve prevalecer nas pessoas. Embora, quando eu digo isso, tem alguns colegas, alguns amigos que dirão, mas você, porque, rapaz, você pensa desse jeito, mas não é assim. Pode não ser assim para muita gente, mas para mim é, e cada um tem o direito, né, de pensar do jeito que acha que tem que ser e tal. Então, dentro desse contexto, eu não posso, mais uma vez, deixar de abordar, por exemplo, né, o prefeito de Colatina, lá no Espírito Santo, lá no sul do país, Sérgio Meneghelli. Um cara que fez uma história política brilhante agora em 2020, né? Como gestor, como político, como cidadão. Você não brinque não que um prefeito reunir os seus auxiliares, né? Dizer publicamente, olha, cada um escolha o candidato que ache melhor para Colatina. Eu vou exercer o meu papel, agora só quero uma coisa, que ninguém use o espaço, né, o espaço da prefeitura, de sua secretaria, de sua pasta, para fazer política para ninguém. Então, isso é bacana quando a gente vê um político com esse conceito, com essa forma de pensar, né, de agir, não é nem de pensar, de agir, de fazer. De forma que eu, que sempre pensei assim, sempre, né, pensei e penso que as pessoas precisam de liberdade para votar em quem quiser, claro, né? E eu às vezes digo, pô, será que a gente não vai ver alguém, né, agindo assim, não apenas pensando? Então está aí Sérgio Meneghelli dando esse show, dando esse grande exemplo de que sim, é possível a gente fazer política, digamos, com P maiúsculo. E que essa semente, né, que o Brasil viu sendo semeada por ele, né, do Espírito Santo para cá, irradiou isso, né, com os vídeos dele, com as lives e tudo mais. Rapaz, foi um sucesso. Aí eu acho que até alguns gestores da, da atual legislatura, né, desse atual mandato, deve ter dito, caramba, esse cara está me atrapalhando, né? Porque faz exatamente, né, de forma cidadã, de forma democrática, ações, declarações, falas, discursos, que vai de encontro ao que eu estou fazendo. Eu acho que, inclusive aqui na nossa região, né, deve ter gestor que deva ter ficado muito chateado com o Sérgio Meneghelli, porque a prática é inversa. A prática é exatamente o contrário. É prática autoritária, antidemocrática, antirrepublicana, com prepotência, com arrogância, achando que é tudo, que pode tudo, que é dono de mundo e tal. E que não é assim, né? As pessoas investidas de qualquer cargo público, e ainda mais, rapaz, ungido pelo voto do povo. E esse voto, infelizmente, comprado ou não, pressionado ou não, é um voto. Aí o resultado das urnas, é claro que eu faço a minha leitura, eu contribuo com você para a gente fazer essa interação, não é, e reflexão sobre o resultado de determinadas eleições em determinado município. Caramba, rapaz. Né? E eu costumo dizer o seguinte, quando você, enquanto cidadão, cidadã, julga que é
legal, bacana e se faz necessário reeleger, porque na sua avaliação, na tua opinião, o gestor ele fez o dever de casa ou está fazendo o dever de casa e quer reelegê-lo, tranquilo, ótimo, porque esse julgamento ele é de cada um, é de cada uma pessoa. Não, Irã, eu acho que o prefeito fulano, prefeita cicrana, merece reeleger, porque o primeiro mandato foi assim, traçado, então reelege. Eu sempre disse isso, e eu procuro fazer as coisas, né, no jornalismo com justiça. Né? Então, a reeleição existe para isso. Embora, por exemplo, que particularmente eu não concorde com esse modelo da legislação eleitoral permitir a reeleição. Eu, por exemplo, não concordo. Mas temos que cumprir. Mas, Irã, por que você não concorda? Eu não concordo, gente, pelo seguinte. Veja bem, um diretor de escola, um secretário, um diretor de autarquia de uma prefeitura do município, para ele ser candidato, ele tem um prazo que precisa se afastar antes das convenções. Veja bem, um secretário, enfim, né? O professor deixa as suas funções para ir ser candidato. E aí, rapaz, veja se tem lógica. O chefe dele, de todos eles, o prefeito, eu estou falando prefeito porque a eleição é municipal, mas isso vale para governador e presidente da República. O cara tem 4 anos de mandato. 4. Aí vai para uma reeleição, né, no cargo de prefeito, lá na cadeira, né, com a caneta. Então isso é uma desigualdade, rapaz. Eu acho que tremenda. Ora, se o auxiliar dele tem que se afastar, né, por que ele não se afasta também? Então, eu acho que isso é uma falha na legislação eleitoral que deveria ser corrigida. Primeiro, na minha opinião, acabar com a reeleição. Dar 5 anos para quem é candidato a prefeito, a governador e a presidente da República. Na minha opinião, 5 anos sem direito à reeleição. Porque com 5 anos dá para qualquer gestor desenvolver políticas públicas, né, Genozinho? Dá para colocar em prática o seu plano de governo, as suas ações, o que ele idealizou. E aí, se o governo dele for legal, for bacana, em uma discussão com o seu grupo político, né, daquele cara que está no mandato, rapaz, quem é que vai continuar esse projeto que vai dando certo? O povo está dizendo que dá certo. Vai ser a Genozinho. Pronto, aí a Genozinho é um candidato para quê? Para continuar um projeto que vem dando certo, evidentemente, com alguns ajustes e detalhes que a Genozinho tem. Então, eu acho que 5 anos, na minha opinião, era o ideal. Agora, Genozinho, eu acho assim, o prefeito ser candidato à reeleição no cargo e o diretor de uma escola, o seu secretário, o diretor de uma autarquia municipal ter que se afastar para ser candidato e ele não. Olha aqui, não é? Eu acho que isso é uma falha da legislação eleitoral. E aí, Sérgio Meneghelli, lá de Colatina, ele não é candidato à reeleição exatamente por isso. Como é, ele diz, né, que eu vou ser candidato à reeleição, eu com a caneta na mão, eu sendo prefeito, é uma desvantagem muito grande para qualquer oposição, por melhor que apresente plano de governo, alternativo, propostas alternativas, que o cara seja bom e tal. Meu amigo, mas é uma desigualdade, né, muito grande, muito grande. Porque, além do mais, você, às vezes, até sem querer, entendeu? Eu ainda digo mais isso. O prefeito, o gestor, o governador, até sem querer, rapaz, ele usa, por exemplo, no ato administrativo normal, né? Porque se o cara é candidato a prefeito, está prefeito,
ele vai, claro, continuar com sua obra, fazendo uma coisa, fazendo outra, e aquilo passa a impressão, mesmo sendo uma coisa que foi planejada antes, mas passa uma impressão de que, porque é política, está fazendo porque é eleição. Não é isso. Então, eu acho que essa legislação eleitoral, quem sabe, né, uma reforma que possa vir por aí, se veja isso, enfim, se discuta, se debata isso e mude, né? Agora, daqui a 2 anos vai ter eleições, né, gerais aí para deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República. O que não deu certo agora nessa campanha é evidentemente que os caras lá vão mudar a legislação para quê? Para beneficiá-los, né? Para beneficiar eles todos. Se eles que fazem a lei, ele vai fazer a lei para não dar certo. Você quer ver um negócio que eu achei interessante, viu, Genozinho? Nessa campanha, diferente daquela da gente naquele tempo, que, por exemplo, carro de som na rua. O carro de som só podia circular, só pode circular de acordo com essa legislação atual, por exemplo, que eu acho que isso vai mudar para eles, para os deputados, só pode mudar se o candidato estiver presente. Você entendeu? Por exemplo, eu tinha um carro de som, né, no nosso carro tem um som, Irã Júnior tinha o dele, esse aqui é um exemplo, como outros candidatos tinham aí. Aí, vamos supor que eu quisesse pegar o meu carro, o meu sonho, com 2, 3 amigos, ir para um distrito de Ceará-Mirim e lá rodar, tomar uma, bater um papo com os amigos, botar música de Irã Júnior e tal. Não podia. Irã Júnior tinha que estar presente lá. Você já pensou? Aqui em Ceará-Mirim, se eu quisesse botar o carro para circular na rua e tal, levando a música e tudo mais, só podia fazer, só pode fazer se Irã Júnior também tivesse com o carro dele ou ele presente acompanhando. Então, rapaz, eu acho que isso é sabe, não sei por que isso. Será que era por causa do barulho, poluição sonora? Né? Pode ter sido estudos, né, que levaram a isso. Não, carro de som só pode circular se o candidato estiver presente. Se foi em razão dessa questão, né, da poluição sonora, que era carro demais, né, passava um, passava outro, sei o quê. E aí o candidato não é onipresente. Pode estar um aqui, outro, mesmo com essa grande quantidade que teve de vereador candidato, né, mas nem todos tinham carro de som, enfim. Eu acho que é um ponto que talvez eles revejam. Outra coisa que eu achei bacana, que a gente viu muito pouco nessa eleição. Eu acho que aí é um avanço, é uma questão de consciência, viu, Genozinho? Sabe o quê? A gente viu muito pouco aqueles estampidos de fogo, né, de foguetório. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos de fogo. Teve umas convenções aqui, né, que ainda houve isso, né, que eu acho até que foi desnecessário isso, mas alguém botou fogos e tal. Nas carreatas, poucos fogos, né, quase nenhum. Por exemplo, aqui a gente não usou fogos. Em respeito aos idosos, aos animais, aos cachorros, né, aos cães, que ficam assustados e tal, com aquele pipoco e tudo mais. Vem melhorando, essa que é a realidade. Né? E a vida é assim, ninguém muda da água para o vinho, né, de um momento para outro. Isso tudo é um processo, isso tudo, não é? Vem se processando, acontecendo devagar, lentamente, né, com a sociedade buscando isso, né, dizendo o que quer. Uma coisa que eu achei muito legal nesta eleição foi, por exemplo, a participação, né, a participação de jovens, né, tanto rapazes quanto moças. Né? Eu achei isso fantástico. Né? O jovem precisa, né, tomar para si essa coisa, né, da participação.
E quando eu digo jovem, não é um cara de 18 anos, de 17 anos, não. É um jovem, um cara com 70 anos, 80 anos, mas que tem essa visão que é necessário, né, ter essa participação. E eu vi, rapaz, vários candidatos jovens. Eu fico muito feliz com isso. Né? Eu fico muito feliz porque essa história de estar conversando nas esquinas, dizendo aqui, no grupo acolá. E se você fala que está errado, que não está bom, que não está legal, e você não participa, né? E você não vai para dentro para mostrar como deveria ser, então isso fica, né? Acho que fora da curva, né? E Ceará Mirim está de parabéns, né, por essa quantidade de jovens. Maxaranguape também teve muita gente jovem. E, em razão disso, os que analisam a política aqui na região falam que haverá uma renovação significativa, né, nas casas legislativas. É aguardar. Estava conversando com o Joana Dark ainda há pouco aqui. Hoje a gente precisa esperar o que é que as urnas vão falar. Agora, uma coisa a gente precisa entender, né? O recado que as urnas dão, aí tem que se avaliar, tem que se, né, pesar e medir, refletir direito e tal. Por que que eu digo isso? Porque aqui em Ceará-Mirim, que é um caso excepcional, né? Que em 4 anos teve quantos prefeitos? 3, 4 prefeitos. Né? Já pensou? Em razão de, na história, ter tido o seu primeiro prefeito cassado e tal. E na eleição suplementar, o povo de Ceará-Mirim deixou um recado muito forte, né? Quando 15 mil pessoas, rapaz, 15 mil pessoas disseram que não votava em ninguém, não foi votar em ninguém. Olha só. Já agora, eu torço, eu espero, não é? Até para o fortalecimento da democracia, vá votar uma grande maioria e que a abstenção seja diminuta, né? Seja menor. Mesmo, repito, com a pandemia, que é fator importante, fator decisivo para que muita gente não vá votar. O idoso, por exemplo, né? O idoso já não ia praticamente, ia pouco, mas precisa ir. Eu quero fazer minhas aqui as palavras de Eurides, né? Eurides Marçal, que é a presidente municipal do conselho aqui do idoso de Ceará-Mirim. Fez campanha, ligou para o meu programa, para a rádio, né, pedindo que o idoso vá votar, que tem os mesmos direitos e tal. Aí é por aí. Ou tem, aliás, mais direito ainda, né? Então, o idoso que deve estar indo votar agora, saindo de casa, né? De 7 às 10 é um horário prioritário, dá prioridade para ele e tal. De forma que a votação para o idoso, né? Eu conheço gente, inclusive aqui da rua, olha, eu queria tanto ir votar e tal. Se eu melhorar, está com a idade, né? E quem está com a idade mais avançada fica um pouco até debilitado. E às vezes os filhos, os netos, os sobrinhos, ah, não vai mesmo não, vovô, ah, não, precisa não, fica em casa. Ainda por cima ainda tem isso, né? Às vezes o menino, a garota, o jovem, o neto e tal, não quer levar. Essa que é a verdade. Até o idoso, a idosa quer ir, mas ele, não, não, para quê e tal, né? É complicado, né? Mas que bom que a gente possa ter e quebre essa história de dizer que a gente vai ter mais de 14% no estado do Rio Grande do Norte de abstenções. A Genozinho diz assim, amigo, eu fui votar.
e andei um pouco na cidade e senti como se fosse um dia normal. Audiência, ausência dos eleitores exageradamente. Pois é, Genozinho. Pois é, eu mesmo fui aqui já no Monsenhor, tranquilo e tal, um dia normal. Vai ser assim, parece que vai ser assim. Só os números, a partir das 18 horas, com o fechamento dos boletins. Agora, tem um detalhe, Genozinho, viu, Jonathan? Tem um detalhe. O voto espontâneo das pessoas espontâneas, ele prevalecendo, vai ser bom para algum candidato, não é verdade? Porque você sair de casa espontaneamente para ir votar, olha, se isso vai pegando, essa corrente do voto livre, do voto democrático, né? Olha, rapaz, pode causar muitas surpresas agradáveis. Né? Muitas surpresas. Sim, aliás, na eleição suplementar, esses 15 mil eleitores que não foram votar, muita gente diz assim: ah, Irã, por que não teve eleição para vereador? Aí os vereadores só quiseram se locupletar dos cargos públicos, mas não foi atrás do eleitor para votar e tal, né? Tem essa coisa também. Agora, o vereador que tem interesse, que ele é candidato, e os novos, aí estão, né, usando todas as estratégias para ir pedir a galera para ir votar e tal. E por isso eu acho que a abstenção, mesmo com a pandemia, sei não, vamos aguardar aí como é que vai ser. A Genozinho volta e diz assim: os idosos só estão votando aqueles que querem cumprir sua cidadania. Exatamente, Genozinho. Concordo, né? Que tem consciência, que quer dar, continuar dando a sua parcela de colaboração, né? Concordo plenamente com a Genozinho. Porque tem muito idoso e idosa. Não, não abro mão do meu direito de votar. Eu vi, inclusive, em reportagens aqui mais cedo, né, idosos na fila, então, não, vim votar, direito sagrado e tal. Tem muitos ainda que pensam assim, e que deve ser assim, né, na minha opinião, deve ser assim. De forma que nessa nossa primeira intervenção, aqui, a gente vai voltar. Eu vou botar aqui um sonzinho, eu vou acompanhar. Devo ir até a 106 FM daqui a pouco, dar uma participação, ou ligar para lá, para dar um flash, para dar a nossa impressão aqui do Estúdio B, viu, Genozinho? Da TV Web Litoral. Mas vamos ficar aqui o dia todo. E principalmente mais tarde. 5 horas, terminou. Aí eu com Ilane, vamos ficar fazendo aqui o processo de apuração, divulgando. Olha, Ilane, falei em você agora, viu? Mais tarde, todo mundo aqui é organizado, né? Para a gente fazer aquele show de cobertura e de informação que a gente deu na eleição passada, né? Ilane diz o seguinte: bom dia. Hoje será decidido o nosso futuro e o destino desse município. Desejo a todos uma boa votação e que a democracia seja praticada na sua essência. Lembre-se, será decidido hoje como iremos ver nossos direitos e como os que forem eleitos, baseados em suas propostas, lutarão por nós. Boa eleição. Pô, perfeito, Ilane. Quando votar, venha por aqui para a gente mais tarde, né? Fazer aqui o esquema da apuração, levando a informação, interagindo, lendo aqui as mensagens dos web ouvintes, enfim. O dia é esse. Agora é apenas esperar o reflexo, o resultado daquilo que a gente trabalhou durante todo esse dia. Eu vou ficando por aqui, tá certo? São 9 horas e 13 minutos. Mais tarde eu volto ao vivo de novo, né, com mais informações, com mais notícias.
desse processo eleitoral. Tá bom? Eu vou botar aqui, que eu acho que não sai, mas eu vou botar aqui no. Eu vou deixar o microfone aqui, vou deixar. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu acho que não. Vamos ver aqui o negócio aqui. É bem capaz de. Se alguém que está aqui no meu Face, eu vou botar aqui uma música para ver se dá certo, tá? Se sai o áudio para vocês dizerem se sai aí no. Vamos lá aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui assim. Deixa eu ver se dá certo. Dalva de Oliveira. Olha, você que está aqui, deixa eu me ver. Ilane, já saiu? A Genozinho, se tiver. Eu vou botar aqui uma música, porque se sair eu vou deixar ligado o Face com música. Eu vou só fazer um teste aqui, tá bom? Vamos ver se dá certo. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Bom, parece que não deu certo aqui a experiência. Fazer o seguinte, eu volto mais tarde, tá certo? Com mais algumas informações para você, que vai ficar ligado aqui na TV Web Litoral, aqui no Facebook do Irã. Tá bom? Um abraço, a gente volta mais tarde com mais informação, com mais notícias sobre esse dia da eleição. Ok?
fazer o seguinte, eu volto mais tarde, tá certo? Com mais algumas informações.